Bom dia, pessoal do oitavo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente começou algumas revisões sobre os assuntos da prova. Os assuntos que podem cair na prova do quarto bimestre, né? A gente viu transitividade verbal, a gente viu paráfrase, né? E anteriormente a gente já tinha visto há pouco tempo as orações coordenadas, que é outro assunto que vai cair. Então eu vou dar uma atençãozinha a vocês a um assunto que, se eu não me engano, a gente viu no segundo ou foi no terceiro bimestre, que é as palavras homônimas, tá? As palavras homônimas, os homógrafos, os homófanos, tá? Todos esse tipo de palavra. E os hipônimos e peronônimos, tá? Vamos começar observando as palavras homônimas, pessoal. Abram o livro de vocês na página 52, por favor. 52, tá bem? Então, primeiramente, o que é que a gente tem que saber? Na nossa língua, pessoal, as palavras, muitas das palavras, ela tem a mesma pronúncia, tá? E algumas também têm a mesma escrita. Algumas têm a mesma pronúncia e a mesma escrita. Mas o significado dessas palavras é completamente diferente, tá? Essas são as palavras que são conhecidas como homônimas, tá? São as homônimas, palavras homônimas. As homônimas podem ser homófonos, elas podem ser homógrafos, tá? Podem ser esses dois tipos de homônimos a gente pode ter. Os homófonos, eles apresentam a mesma pronúncia, mas eles são escritos de maneira diferente, tá? Ela tem a mesma pronúncia, mas é escrito de maneira diferente. E os exemplos que a gente tem aqui, quais são? Ó, temos acento, o acento de cadeira, que é com 2 S, e o acento do sinal gráfico, que é com C. Temos o laço, que é o nó, e temos o laço de cansado, laço, cansado, tá vendo? A pronúncia é a mesma, mas a palavra é outra, é escrita de uma maneira diferente e o significado é outro, tá bem? Esses são os homófonos. Homófonos. Ó, pessoal, o que a gente tem que se ater aqui, ó, é a palavra homo. Homo quer dizer mesmo, tá? Quando eu digo homo, quer dizer mesmo. Uma coisa homogênea é só uma coisa. Se eu digo que homossexual, no caso, homossexual é porque gosta do mesmo sexo, tá? Tem afinidade pelo mesmo sexo. Nesse caso, homófonos é o mesmo som. Fono é som. É só a gente se ater a palavra, tá? No português é muito isso, a palavra. A gente tem que se ater à palavra e a gente vai saber o que é que ela quer dizer. O homo é o mesmo. Fono, som. O mesmo som. Tá? Na palavra tá dizendo o que ela é. Na palavra diz, tá? Ele é o mesmo som, só que com a grafia diferente e com um significado diferente. Tá bem? Temos agora também os homógrafos, tá? Pra gente observar aqui. Os homógrafos. Eles apresentam a mesma escrita e a pronúncia é diferente, tá bem? Aqui, ó, pessoal. Os homógrafos nesse caso. Homo é o mesmo, né? E grafo vem de quê? De grafia, de escrita. Grafia é escrita, tá? Ele apresenta a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Homógrafo, mesma grafia. Filósofo, que é substantivo, e filosofo, que é o verbo. Cópia, que é substantivo, e copia, que é verbo, tá? E ainda temos os homônimos perfeitos para completar esse trio, tá? Que eles apresentam o quê? Eles apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas tem o significado diferente, como pelo, que é preposição ou substantivo, e para, que é preposição ou verbo, tá?
É importante a gente notar, pessoal, que no caso dessas palavras, o sentido ele é considerado, ele é compreendido a partir do quê? A partir do contexto, tá? A gente tem algumas frases aqui para a gente observar esse efeito. A professora Norma passou pelo corredor. Tá? Temos o pelo aqui no significado. Pelo corredor de ela ter passado por lá. O pelo do cachorro está caindo. Ó, já temos o significado diferente. A palavra é a mesma, tá? Se lê do mesmo jeito, se escreve do mesmo jeito, mas o significado é outro. É o pelo de... Pelo. Caindo, tá? A professora Norma sempre para a explicação. E a outra que a gente tem é Preá se virou para conversar com o café. Ó, na primeira aqui é sempre para, de parar no meio, né, a explicação. E na de baixo a gente tem o quê? Tem um motivo. Ele se virou com o motivo de conversar com café, tá? Ficou claro, pessoal, sobre os homônimos. Sobre os homônimos, eu acredito que tenha ficado claro. Esse assunto é fácil, tá, pessoal? Vamos agora para a página 76 para ver os parônimos, tá? Vamos lá. 76 e vamos observar as palavras parônimas, tá? As palavras parônimas, tá? Primeiramente, o que é que ela quer dizer? Ó, dizemos que duas palavras são parônimos quando, mesmo parecidas na escrita e na pronúncia, têm significados diferentes. Elas são parônimas quando elas são escritas e pronunciadas de certa maneira, são parecidas, né? São pronunciadas de maneira parecida, mas o significado é diferente, tá bem? Vamos ler esse textinho aqui que temos aqui em cima. Ó. Rodovias de São Paulo têm tráfego intenso na noite deste sábado. Não é fácil a vida de motorista que tenta deixar a capital paulista neste feriado de carnaval, segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Mais de 195 mil veículos passaram pelas vias até às 4h30 deste sábado. BA. Operação do Ibama prende 5... Desculpa, pessoal. BA. Operação do Ibama prende 5 suspeitos de tráfico de animais. Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, concluída na noite de quinta-feira, terminou com 5 suspeitos de tráfico de animais presos no sudoeste da Bahia. Os bichos seriam comercializados em feiras de cidades litorâneas, tá? E aqui embaixo a gente tem, como você percebeu, essas notícias abordam temas completamente diferentes. A primeira fala sobre o tráfego e na segunda a gente fala sobre o tráfico de animais na Bahia, tá? Observe que, embora sejam muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, a palavra tráfego e tráfego têm sentidos diferentes, tá? É isso, pessoal. Tráfego e tráfico. É essas duas palavras que a gente tem aqui, ó. No exercício que eu provavelmente passei para vocês, não lembro, mas a gente tem outros exemplos aqui, como absorvido e absolvido, comprimento e cumprimento, temos emergem e imergem, temos emergiu e imergiu, temos dispensa e dispensa, temos flagrante e fragante, temos emigrantes e imigrantes, temos discriminação, entre outros, tá, pessoal? Essas que a palavra é parecida, ó, é muito fácil da gente saber isso. Se os homo quer dizer o mesmo, tá? Aqui a gente já parou,
de paronônimos, a gente já sabe que é parecido, tá? Uma é o mesmo, escrita da mesma forma ou falada da mesma forma, e parônimos é parecido, tá? Parecido, muito fácil, né, pessoal? Ele é parecido, só que o significado é completamente diferente, tá? Parece, mas o significado é outro, o significado não é o mesmo. Agora vamos ver o hipônimos e os hiperonônimos na página 99. Vamos dar uma revisãozinha nos hipônimos e hiperonômicos na página 99, tá? Abram aí seus livros na página 99 também, ó. Hiperonônimos, do grego, vem o hiper e nome, grande, né? Grande nome. Hipônimos, hipo, de baixo, e do nome, tá? Esse é o significado do nome, ó. A forma como compreendemos o mundo se baseia especialmente na identificação entre semelhanças e diferenças. Isso não significa que procuramos estabelecer relações de oposição. Na verdade, buscamos utilizar as palavras de acordo com nossas intenções. Assim, podemos dar mais importância ao que diferencia dois objetos ou ao que os aproxima. Entre os objetos há sempre uma característica básica de sentido que nos permite identificá-los. Essa característica é chamada de traço semântico, tá? Eu já falei isso aqui para vocês, mas relembrando, semântico tem a ver com sentido, tá, pessoal? Sentido. Por exemplo, um ônibus e um carro possuem um traço semântico que os aproxima. Ambos são veículos e um traço semântico que os diferencia. Um ônibus serve ao transporte de muitas pessoas ao mesmo tempo, enquanto um carro transporta poucas pessoas. Se ignorarmos o traço que diferencia dois ou mais objetos, procuramos um nome mais abrangente, geral, que os identifique simultaneamente. Assim, os alimentos naturais que conhecemos, como laranja, maçã, uva, banana, chamamos genericamente de frutas. Da mesma forma, objetos serrote, martelo e alicate podem ser identificados como nome genérico de ferramentas, tá? Na prática, é como se as palavras pudessem ser reunidas em conjuntos e subconjuntos. Observe. E temos aqui, ó, o nome veículos e os veículos ao redor, sentimentos e os sentimentos ao redor, as frutas a mesma coisa, as ferramentas a mesma coisa, tá? Dessa forma, a gente pode classificar as palavras em hiperonônimos, que é nomes de sentido mais genérico, abrangente, como ferramentas, sentimento e frutas, e hipônimos, do jeito que eu falei primeiro, desculpa. Hipônimos, nomes de sentido mais específico, como pá, serrote, raiva, amor, laranja e maçã. Muito simples, né, pessoal? Hiperonônimos é uma forma mais geral, tá? Se eu digo eletrônicos, eu estou falando sobre vários eletrônicos. Eletrodomésticos, eu estou falando sobre vários eletrodomésticos. Cômodos, eu estou falando sobre vários cômodos de uma casa, tá? É o conjunto, é aquele conjunto de coisas, tá? Uma cidade, pode ser uma cidade, tá? Agora, se eu digo quarto, se eu digo computador, se eu digo geladeira, isso é mais específico. Então, é isso que a gente tem que se notar. Hiperonônimos é um sentido abrangente e hipônimos é um sentido mais específico, mais direcionado. Na outra página a gente tem na página 100, a gente tem aí um gráfico, tá? Um mapa mental, que a gente tem o hiperonônimo animais, e dentro do animais a gente tem o outro hiperonônimo de animais invertebrados, e dentro dos animais invertebrados a gente tem outro hiperonônimo
de insetos, e dentro dos insetos a gente tem grilo, mosca, abelha e entre outros. E do outro lado a gente tem molúsculos, que seriam polvo, lula, essas coisas. A gente tem aracnídeo, que seria aranha, escorpião, carrapato, tá? Isso é muito fácil, muito simples, tá, pessoal? Na próxima aula eu vou dar uma revisãozinha sobre orações coordenadas, tá? Orações coordenadas que... Aliás, orações coordenadas já dei para vocês há pouco tempo. Então a gente não vai precisar dar essa revisão. A gente já deu há pouco tempo, é só vocês verem novamente aí, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pessoal. A aula vai ficando por aqui e tchau. Até mais.